Meu ex-namorado me humilhou publicamente numa festa, então gravei ele confessando e destruí toda a vida dele. 6 meses atrás, quando Gabriel começou a chamar suas atitudes de apenas brincadeiras, eu deveria ter percebido os sinais. Mas eu estava tão apaixonada, tão cega pelos 3 anos que já estávamos juntos, que preferia acreditar que era apenas uma fase. Antes de eu começar a contar a minha história, me digam de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Vamos lá. O padrão começou em março, depois daquela festa na casa do primo dele. Eu havia pedido para ele não ficar flertando com outras garotas na minha frente. Gabriel riu e disse para seus amigos que eu era possessiva demais. Lucas, André e Felipe acharam isso hilário. A partir dali começaram a fazer comentários sobre namoradas controladoras sempre que eu estava por perto. Gabriel percebeu que havia encontrado uma forma de me humilhar publicamente e começou a testar meus limites de propósito. Ele dançava colado com outras meninas em bares e me olhava do outro lado da pista, sorrindo daquele jeito debochado que eu tinha aprendido a odiar. Começou a dar seu número para desconhecidas bem na minha frente, dizendo que eram apenas contatos profissionais. Quando eu confrontava ele depois, Gabriel sempre dizia que eu estava sendo dramática sobre interações sociais normais. É só uma dança, ele falava, balançando a cabeça como se eu fosse completamente maluca. Seus amigos sempre concordavam com ele, me fazendo sentir como se eu fosse a pessoa errada na situação. Na festa de aniversário do Felipe, semana passada, Lívia apareceu usando um vestido preto justo que deixava pouco para a imaginação. Ela era ex-namorada do Gabriel da época da faculdade, e eu sabia que eles tinham ficado juntos por 2 anos. Gabriel sempre dizia que eram apenas amigos agora, mas eu tinha visto as mensagens dela no celular dele durante semanas. Ela tocava o braço dele enquanto conversavam, passando os dedos pelo bíceps dele de um jeito que não tinha nada de casual. Gabriel ficava me olhando de canto de olho, com aquele sorrisinho debochado que significava que ele estava aproveitando cada segundo da minha irritação. Lucas e André se posicionaram perto de nós com os celulares na mão, obviamente gravando tudo. A festa estava lotada de gente da nossa faculdade e de outras universidades próximas. Gabriel tinha começado a beber desde que chegamos às 7 da tarde. Ele continuava comprando drinks para Lívia e me ignorando completamente por horas. Toda vez que eu tentava entrar na conversa deles, Gabriel virava as costas para mim ou mudava de assunto completamente. Por volta das 10h30, Gabriel segurou a Lívia pela cintura e a puxou para perto dele. Ele a beijou com língua, as mãos apertando os quadris dela de um jeito que deixou claro que não era um beijo inocente. O beijo durou pelo menos 40 segundos. Lucas e André começaram a gritar imediatamente, ela mereceu, ela mereceu. Eles apontavam as câmeras diretamente para mim, capturando cada segundo da minha humilhação. Outras pessoas se viraram para assistir ao espetáculo. Algumas riram, outras pareciam desconfortáveis, mas ninguém disse nada. Gabriel se afastou da Lívia e olhou diretamente para mim. Só uma brincadeira, amor. Ele gritou, sorrindo. Lívia riu e sussurrou algo no ouvido dele. Ele assentiu e apertou a cintura dela de novo. Eu caminhei pela multidão em direção à porta da frente. As pessoas se afastavam e ficavam olhando. Meu celular começou a vibrar antes mesmo de eu chegar no meu carro. Mensagem após mensagem aparecia na tela. Gabriel estava mandando mais rápido do que eu conseguia ler. Quando cheguei em casa, eram 18 mensagens no total. Você está estragando minha noite. Volta aqui agora e pede desculpas para Lívia. Para de ser dramática com tudo. Todo mundo nesta festa acha que você é completamente louca agora. É exatamente por isso que os caras não querem namoradas sérias. Você me envergonhou na frente de todos os meus amigos. Aprende a aceitar uma brincadeira inofensiva de uma vez na vida. Eu desliguei o celular completamente e fui dormir. Quando liguei no domingo de manhã, Gabriel tinha postado 8 stories no Instagram entre meia-noite e 4 da manhã. Vídeos dele dançando grudado com garotas aleatórias na festa. Tomadas em close de mulheres dançando contra ele. Cada legenda dizia variações de "isso é o que acontece quando você tenta me controlar", e "liberdade é uma sensação incrível". O último story mostrava Gabriel tomando shots com 4 garotas diferentes. A legenda dizia "vida de solteiro é outra coisa". Ele tinha marcado Lucas, André e Felipe em todas as postagens. Gabriel apareceu no meu prédio às 4 da manhã de domingo. Ele bateu na porta da frente por 5 minutos seguidos, gritando meu nome alto o suficiente para acordar os vizinhos de outros apartamentos. Quando finalmente abri, ele fedia álcool, cigarro e vários perfumes diferentes. A camisa social estava amarrotada e manchada com algo escuro. O cabelo estava espetado em direções aleatórias. Você é uma namorada psicopata, ele disse, balançando na minha porta. Todo cara trai a namorada eventualmente. Pelo menos eu fiz na sua cara em vez de ficar escondendo pelas suas costas como um covarde. Eu disse para ele ir embora imediatamente. Ele riu e se encostou no batente da porta. Você vai me perdoar até terça como sempre faz, ele disse. Lembra quando eu fiquei com a amiga da sua irmã no Natal? Você superou isso bem rapidinho.
Então ele cambaleou de volta para o carro e foi embora dirigindo bêbado. Na segunda tarde, André me mandou uma mensagem privada no Instagram. Você é controladora demais com tudo. Gabriel estava te dando uma lição importante sobre confiança e limites. Você deveria agradecer que ele se importa o suficiente para te ajudar a crescer como pessoa. Eu li a mensagem 2 vezes e fechei o aplicativo. 20 minutos depois, Marina me mandou uma mensagem. Ela é namorada do Felipe e tinha visto o grupo no celular dele. Ela me enviou 27 screenshots da conversa deles desde domingo à noite. Gabriel estava se gabando em detalhes sobre ter me colocado no meu lugar. Ela vai vir rastejando de volta como sempre ele escreveu. Todas fazem quando você mostra quem realmente manda. André respondeu com emojis de choro de rir. Felipe escreveu um movimento selvagem cara. Lucas adicionou, ela definitivamente precisava dessa realidade. Gabriel mandou uma foto sem camisa dele na cama com o cabelo bagunçado. Vida de solteiro já está me tratando incrivelmente bem, ele legendou. Mais emojis de risada seguiram de todos os amigos dele. Gabriel acha que sabe exatamente quem eu sou. Ele acha que eu ainda sou a mesma garota ingênua que pediu desculpas depois da nossa primeira briga há 3 anos. A garota que se culpou quando ele fez piada sobre meu peso na frente da família inteira dele no Natal passado. Agora mesmo, ele provavelmente está comemorando com os amigos, achando que ganhou algum tipo de vitória. Ele não faz ideia do que está vindo para ele. Primeiro, lembra como Gabriel disse que eu ia vir rastejando de volta até terça? Bem, adivinha o que aconteceu na terça? Absolutamente nada. Eu não mandei mensagem para ele, não liguei, nem sequer olhei as redes sociais dele. E aparentemente isso quebrou o cérebro dele completamente, porque na quarta de manhã eu tinha 23 ligações perdidas e 51 mensagens de texto. As mensagens começaram normais para os padrões do Gabriel. Oi amor, você está sendo bem imatura com essa situação toda. Depois foram ficando progressivamente mais desesperadas. Eu sei que você está lendo essas mensagens. Por que está me ignorando quando estou tentando resolver isso? Esse tratamento silencioso está ficando bem cansativo. Na quinta, ele estava praticamente tendo um colapso nervoso pelas mensagens. Não acredito que você realmente vai jogar fora 3 anos por causa de uma brincadeira inofensiva. A Lívia não significou absolutamente nada para mim, você tem que saber disso. Eu estava bêbado e meus amigos estavam me provocando, você sabe como eles ficam. Aqui está a coisa que realmente me irritou. Ele continuava chamando de brincadeira. Como se beijar a ex dele enquanto os amigos me filmavam e gritavam fosse apenas uma pegadinha hilariante que eu deveria apreciar. A audácia desse homem é realmente algo extraordinário. Na sexta tarde, ele apareceu no meu trabalho. Minha colega Patrícia veio me procurar na sala de descanso e disse que tinha um cara no lobby perguntando por mim, parecendo bem agitado. Eu espiei na esquina e lá estava Gabriel andando de um lado para o outro, passando as mãos pelo cabelo como sempre faz quando está estressado. Eu saí lá e o rosto dele inteiro se iluminou como se ele achasse que eu finalmente estava pronta para perdoá-lo. Ele começou a falar imediatamente. Graças a Deus, estou tentando falar com você há dias. Precisamos conversar sobre essa situação e descobrir como seguir em frente juntos. Eu disse que poderíamos conversar ali mesmo no lobby, já que ele tinha feito um espetáculo público do nosso relacionamento. A expressão dele mudou rapidinho. Não seja assim, ele disse. Você está sendo bem injusta. Eu vim aqui para pedir desculpas e resolver as coisas como adultos. Então eu perguntei pelo que exatamente ele estava pedindo desculpas. E gente, esse homem realmente disse que estava arrependido por eu ter entendido mal a brincadeira dele e ter ficado magoada. Não arrependido por ter beijado a ex. Não arrependido por ter me humilhado. Arrependido porque eu sou sensível demais para apreciar o senso de humor dele. Eu disse que as desculpas dele foram anotadas e que ele podia ir embora agora. Ele começou a falar mais alto então, dizendo que eu estava sendo completamente irracional e fazendo dessa situação algo muito maior do que precisava ser. Todo casal passa por coisas assim, ele disse. Isso se chama crescer juntos e aprender a confiar um no outro. Patrícia estava observando de trás da recepção, junto com metade do escritório nesse ponto. Gabriel percebeu que todo mundo estava olhando e finalmente baixou a voz. Ele se aproximou e me disse que não ia embora até resolvermos isso direito. Foi aí que eu percebi algo crucial. Ele genuinamente acreditava que eu eventualmente cederia como sempre havia feito antes. A antiga eu teria ficado envergonhada por estar causando uma cena no trabalho. A antiga eu teria concordado em conversar em particular só para fazê-lo ir embora. Mas algo tinha mudado depois de ver aqueles screenshots do grupo. Ler ele se gabando sobre me colocar no meu lugar e saber que eu viria rastejando de volta mudou tudo para mim. Eu disse ao Gabriel muito claramente que nós estávamos terminados. Não dando um tempo. Não resolvendo problemas. Mas completamente acabados. O rosto dele passou por umas 5 emoções diferentes em 10 segundos. Confusão. Incredulidade. Raiva. Depois essa risada falsa estranha como se eu obviamente estivesse brincando. Você não está falando sério, ele disse.
Você só está muito chateada agora, o que eu entendo totalmente. Mas nós estamos juntos há 3 anos. Você não pode simplesmente jogar isso fora por causa de algo tão idiota. Eu expliquei que beijar a ex dele enquanto os amigos filmavam não era idiota, era humilhação deliberada. Que as mensagens do grupo mostravam exatamente como ele realmente se sentia sobre mim. Que aparecer bêbado no meu apartamento às 4 da manhã não era romântico. Era desrespeitoso e honestamente meio assustador. Gabriel ficou defensivo imediatamente. Aqueles caras estavam só sendo caras, você sabe como são os grupos. A gente fala besteira para impressionar um ao outro. Não significa nada real. Ele disse que o beijo com a Lívia foi só ele estando bêbado e se exibindo. Nada mais sério que isso. Mas aqui está o que realmente selou tudo para mim. Quando mencionei me sentir assustada quando ele apareceu bêbado, ele realmente revirou os olhos. Qual é? Você sabe que eu nunca te machucaria. Para de ser dramática com tudo. O fato de ele ter descartado meus sentimentos sobre a visita bêbada das 4 da manhã me disse tudo o que eu precisava saber. Esse homem não respeita meus limites, meus sentimentos ou meu senso básico de segurança. E nunca vai respeitar. Porque na mente dele, eu só estou sendo dramática e sensível demais. Eu me afastei dele parado naquele lobby. Simplesmente me virei e voltei para o trabalho como se ele nem estivesse lá. Pela janela, eu o vi ficar lá parado por mais 10 minutos. Provavelmente esperando eu voltar e retomar a conversa. Quando cheguei em casa naquela tarde, minha irmã Camila tinha deixado 4 recados na secretária eletrônica. Aparentemente Gabriel tinha ligado para ela pedindo se ela podia conversar comigo e me fazer ver a razão. Ele disse que eu estava tendo algum tipo de colapso nervoso e precisava de intervenção da família para enxergar a realidade. Camila estava furiosa. Ela disse que Gabriel explicou toda a situação da festa como se ele fosse a vítima do meu ciúme e comportamento controlador. Segundo ele, eu tinha tido um colapso completo por causa de uma paquera inocente e agora estava o punindo com silêncio. Mas aqui está a parte linda. Camila estava realmente na festa do Felipe. Ela viu tudo acontecer. Ela assistiu Gabriel beijar a Lívia enquanto os amigos gritavam e filmavam. Ela viu como eu parecia humilhada saindo de lá. Então quando Gabriel tentou reescrever a história e se fazer de vítima, ela cortou isso bem rápido. Ela disse ao Gabriel que o que ela testemunhou não foi paquera inocente. Foi humilhação pública da namorada para entretenimento. Que qualquer homem que faria isso com alguém que supostamente amava tinha problemas sérios. E que se ele ligasse para ela de novo tentando manipular membros da família, ela teria algumas palavras escolhidas para ele. Gabriel aparentemente não recebeu isso bem. Camila disse que ele começou a discutir com ela, insistindo que ela não entendia o contexto completo, e que eu tinha sido controladora e ciumenta por meses. Quando ela não concordou com ele, ele a acusou de estar facilitando o meu comportamento dramático. Essa conversa aconteceu ontem. Esta manhã eu acordei com uma mensagem da mãe do Gabriel. Oi, querida. Gabriel me disse que vocês dois estão tendo alguns problemas. Eu estava esperando que pudéssemos tomar um café no fim de semana e conversar sobre resolver as coisas. Você sabe o quanto o Gabriel te ama. E foi aí que eu percebi o plano mestre do Gabriel. Ele está chamando reforços. A mãe dele, minha irmã, provavelmente planejando envolver nossos amigos mútuos também. Ele acha que se pessoas suficientes me disserem para perdoá-lo, eu vou ceder à pressão e voltar a ser a namorada capacho. O que Gabriel não entende é que eu não sou mais a mesma pessoa que pediu desculpas depois da última brincadeira dele. Eu não sou a garota que se culpou quando ele flertou com minha irmã. Eu estou planejando algo desde domingo e está quase pronto. Ele quer jogar jogos e envolver outras pessoas? Perfeito. Eu posso jogar esse jogo, mas ele não vai gostar da minha versão nem de longe tanto quanto da dele. Sexta-feira vai ser muito interessante. Estou tremendo de raiva agora, mas também meio impressionada com como tudo isso se desenrolou. Lembra da mãe do Gabriel querendo tomar café? Bem, isso foi só o começo do plano mestre de manipulação dele envolvendo nossas 2 famílias. Sábado de manhã estou no supermercado comprando coisas quando meu celular toca. É minha mãe. Ela parece preocupada e pergunta se estou bem porque acabou de sair do telefone com a mãe do Gabriel. Aparentemente Gabriel disse aos pais dele que eu estou passando por algum tipo de crise de saúde mental e me recusando a me comunicar sobre nossos problemas de relacionamento. Eu explico toda a situação da festa para minha mãe. O beijo com a Lívia. A filmagem. As mensagens do grupo. Tudo. Minha mãe escuta e depois fica puta. Ela me conta que a mãe do Gabriel pintou um quadro completamente diferente onde eu tive um colapso alimentado pelo ciúme por causa de socialização inocente e agora estou punindo Gabriel com silêncio cruel. Minha mãe liga de volta para a mãe do Gabriel imediatamente. Eu consigo ouvir os 2 lados dessa conversa porque minha mãe colocou no viva voz. A mãe do Gabriel começa com o quanto ela está preocupada com meu estado emocional e como Gabriel está devastado por eu nem discutir como resolver nossos problemas. Minha mãe a corta e explica o que realmente aconteceu naquela festa. A humilhação pública. O beijo deliberado. Os amigos gritando e filmando minha reação.
A mãe do Gabriel fica quieta por um longo momento, então diz que essa não é a história que Gabriel contou para eles. Segundo a versão do Gabriel, eu fiquei irracionalmente ciumenta quando a ex dele apareceu na festa. Eu causei uma cena enorme por ele ser educado com ela. Depois saí dramaticamente quando ele deu um abraço amigável de despedida. Os amigos estavam rindo da minha reação exagerada, não participando de qualquer humilhação. As postagens no Instagram foram só ele desabafando depois que eu me recusei a atender as ligações dele. Minha mãe fica incrédula. Ela pergunta à mãe do Gabriel se ela realmente acredita que o filho dela mentiria sobre algo tão sério. Tem essa pausa longa, então a mãe do Gabriel diz que confia no filho dela, e que talvez existam dois lados em toda a história. É aí que minha mãe perde a paciência. Ela diz à mãe do Gabriel que se o filho dela acha que humilhação pública é comportamento apropriado em relacionamento, então talvez ela tenha fracassado como mãe. Que qualquer mãe que defende o filho adulto beijando outras mulheres na frente da namorada claramente criou ele para desrespeitar mulheres. A mãe do Gabriel desliga na cara dela. Domingo à tarde fica ainda pior. Meu pai liga e diz que Gabriel apareceu na nossa casa querendo conversar com ele de homem para homem sobre a situação. Meu pai estava trabalhando na garagem e Gabriel simplesmente apareceu lá sem ser convidado, agindo todo respeitoso e preocupado. Gabriel contou ao meu pai que eu estava lutando com questões de ciúme e confiança há meses, que ele estava tentando ser paciente e compreensivo. Mas eu fiquei cada vez mais controladora sobre as amizades dele com mulheres. O incidente da festa foi só eu finalmente surtando por causa de interação social normal. Meu pai, que ainda não sabe a história completa, escuta educadamente enquanto Gabriel explica o quanto me ama e quer trabalhar minhas inseguranças juntos. Como ele está disposto a fazer terapia de casal e fazer o que for preciso para me ajudar a me sentir mais segura no nosso relacionamento. Então Gabriel pede ao meu pai para conversar comigo sobre dar uma nova chance ao relacionamento deles. Diz que sabe que eu respeito a opinião do meu pai e posso escutá-lo quando não escuto mais ninguém. Meu pai diz ao Gabriel que vai pensar sobre isso e voltar a falar com ele. Depois que Gabriel vai embora, meu pai me liga confuso sobre por que Gabriel parece tão genuíno e preocupado se ele realmente fez o que descreve. Eu dirijo para a casa dos meus pais imediatamente. Sento com os dois e conto a história inteira do começo ao fim. Os meses de teste de limites, a paquera deliberada, o beijo com a Lívia enquanto os amigos filmavam, as mensagens do grupo se gabando sobre me colocar no meu lugar. A expressão do meu pai muda completamente enquanto estou falando. Quando termino, ele está furioso que Gabriel veio à casa deles e mentiu diretamente na cara dele. Minha mãe mostra os screenshots que Camila encaminhou do grupo. Meu pai lê Gabriel me chamando de namorada psicopata e dizendo que eu vou rastejar de volta, e ele perde completamente a paciência. Ele liga para Gabriel imediatamente e coloca no viva voz. Gabriel atende todo alegre achando que meu pai está ligando para ajudar a me convencer. Meu pai vai direto ao ponto e pede para Gabriel explicar as mensagens do grupo sobre me colocar no meu lugar. Gabriel gagueja por um segundo, depois diz que aquilo foi só conversa de cara e não significou nada sério. Que homens exageram em grupos para parecer durões, mas não é como eles realmente se sentem. Ele diz que estava machucado e desabafando com os amigos depois que eu saí da festa. Meu pai pergunta sobre o vídeo dele beijando a Lívia. Gabriel diz que foi só um beijo amigável rápido que pareceu pior na câmera do que realmente foi. Que os amigos estavam bêbados e sendo idiotas com os comentários. Mas ele não pode controlar o que outras pessoas dizem ou fazem. Então meu pai faz a pergunta que quebra tudo. Ele pergunta ao Gabriel por que ele mentiu sobre o que aconteceu quando veio à casa deles. Por que contou uma história completamente diferente que me fez parecer ciumenta e instável em vez de admitir que beijou outra mulher. Gabriel fica defensivo imediatamente. Ele diz que estava tentando proteger minha reputação não contando aos meus pais como eu reagi mal. Que não queria que eles pensassem menos de mim por ter causado uma cena dramática sobre nada. Meu pai diz ao Gabriel que mentir para os pais para manipulá-los a pressionar a filha não é proteger minha reputação. É merda manipulativa. Que qualquer homem que humilharia a namorada publicamente e depois mentiria para a família dela sobre isso não é bem-vindo na casa deles nunca mais. Gabriel começa a argumentar que meu pai não entende o contexto completo e que eu estou contando uma história unilateral. Que se meu pai realmente soubesse como eu tinha ficado controladora e ciumenta, ele entenderia por que Gabriel estava no limite. É aí que meu pai libera tudo nele. Diz ao Gabriel que mesmo se tudo que ele alegasse fosse verdade, beijar outra mulher na frente da namorada nunca é comportamento aceitável em relacionamento. Que homens de verdade terminam com mulheres com quem estão infelizes em vez de humilhá-las publicamente para entretenimento. Gabriel tenta interromper, mas meu pai o corta. Diz que mentir para os pais para manipular a filha deles mostra exatamente que tipo de caráter Gabriel tem. Que qualquer homem que faria isso é um covarde que não consegue enfrentar as consequências dos próprios atos. A ligação termina com meu pai dizendo ao Gabriel para nunca mais entrar em contato com nossa família e desligando na cara dele. Então eu acordo com 38 mensagens de texto do Gabriel.
E gente, esse homem perdeu completamente a cabeça. As mensagens começam por volta das 2 da manhã e continuam até às 7 da manhã. Puro fluxo de consciência de desespero. Seus pais se viraram completamente contra mim agora por causa das suas mentiras. Eu nunca menti para seu pai. Eu estava tentando poupar seus sentimentos. Você está destruindo tudo de bom que tínhamos juntos por causa de um erro estúpido. Estou perdendo a cabeça sem você e não consigo comer nem dormir. Todo mundo que me importa está escolhendo seu lado sem ouvir o meu. Mas aí por volta das 4 da manhã as mensagens tomam um rumo mais sombrio. Você me fez parecer um monstro para nossas duas famílias. Eu confiei em você com tudo e você está usando tudo contra mim. 3 anos da minha vida completamente desperdiçados porque você não consegue perdoar um erro. Eu nem reconheço quem você se tornou. A mensagem final às 7 da manhã só diz: não vou desistir de nós, não importa o que você faça. Quarta noite, Gabriel aparece na casa dos meus pais de novo. Meu pai o vê pela janela e me liga imediatamente. Eu dirijo para lá e encontro Gabriel sentado na varanda da frente se recusando a sair até alguém conversar com ele. Eu me aproximo dele e pergunto que diabos ele acha que está fazendo. Ele me diz que está sentado lá há 3 horas esperando alguém chegar em casa para poder explicar o lado dele direito. Gabriel começa a falar rapidamente sobre como todo mundo se virou contra ele baseado em informações incompletas. Que as mensagens do grupo foram tiradas de contexto e o beijo com a Lívia foi só estupidez de bêbado, não crueldade deliberada. Que ele está apaixonado por mim há 3 anos e nunca me machucaria intencionalmente. Eu digo que intencional ou não, ele me machucou. Que as ações dele tiveram consequências e agora ele tem que viver com elas. Gabriel fica mais agitado e diz que estou sendo completamente implacável sobre um erro que aconteceu quando ele estava bêbado. Ele me pede para olhar para tudo de bom sobre nosso relacionamento em vez de focar em uma noite ruim. Me lembra de viagens que fizemos juntos, feriados com as famílias um do outro, planos que fizemos para o futuro. Diz que 3 anos de amor e compromisso deveriam contar mais que 15 minutos de julgamento ruim. Mas aqui está a coisa que realmente me pega. Ele ainda não assume responsabilidade total. É sempre julgamento ruim. Ou um erro. Ou uma noite ruim. Nunca eu deliberadamente beijei minha ex para te machucar. Ou deixei meus amigos filmarem sua humilhação para entretenimento. Meu pai sai e diz ao Gabriel que ele precisa sair da propriedade deles imediatamente. Gabriel começa a argumentar que tem direito de tentar salvar o relacionamento dele e que meu pai está interferindo em algo que não é da conta dele. Meu pai se aproxima e diz ao Gabriel que quando ele mente para os pais para manipular a filha deles, vira conta deles. Que Gabriel fez virar conta deles ao nos envolver no esquema dele para me pressionar a perdoá-lo. Gabriel finalmente vai embora, mas não antes de se virar para mim e dizer que isso não acabou entre nós. Que ele sabe que eu ainda o amo e eventualmente vou perceber que estou jogando fora a melhor coisa que já me aconteceu. Gabriel genuinamente acredita que é a vítima nessa situação. Na mente dele, eu estou destruindo um relacionamento bom por causa de um incidente menor que estou inflando completamente desproporcional. Mas sabe de uma coisa? Eu estou trabalhando em algo desde que tudo isso começou. Algo que vai mostrar ao Gabriel exatamente com quem ele estava lidando esse tempo todo. E depois de vê-lo manipular nossas duas famílias essa semana, estou mais motivada do que nunca para garantir que ele receba exatamente o que merece. A armadilha está quase pronta. Gabriel acha que me conhece, mas não faz ideia do que eu sou realmente capaz quando alguém me empurra longe demais. E hoje foi longe demais. Última atualização pessoal. Eu não consigo acreditar no que acabou de acontecer. Lembra daquela armadilha que mencionei? Bem, ela aconteceu ontem e o mundo inteiro do Gabriel simplesmente implodiu da forma mais linda possível. Ainda estou sentindo a adrenalina e honestamente me sentindo como a rainha absoluta que sei que sou. Então aqui está o que eu estou planejando desde que esse pesadelo todo começou. Gabriel acha que é esperto com suas táticas de manipulação, mas ele cometeu um erro crucial. Ele subestimou exatamente quão inteligente eu sou e quão bem eu conheço os padrões dele. Veja, Gabriel tem essa coisa onde ele não consegue resistir a se gabar das conquistas dele. Sempre teve. Ele filmou toda a situação do beijo com a Lívia porque ele fica excitado tendo prova do poder dele sobre mulheres. E eu sabia, absolutamente sabia, que ele tinha salvado vídeos daquela festa. Quinta tarde, eu mando mensagem para Gabriel perguntando se podemos nos encontrar para conversar. Não para voltar, mas para ter uma conversa honesta sobre onde erramos para que possamos seguir em frente. Ele responde em 30 segundos dizendo que sim e sugere que nos encontremos na cafeteria perto do campus onde tivemos nosso primeiro encontro. Eu digo que é muito público e emocional para esse tipo de conversa. E se nos encontrarmos no apartamento dele sábado à tarde para podermos conversar em particular sem interrupções? Gabriel concorda imediatamente, provavelmente achando que estou finalmente pronta para rastejar de volta como ele previu. Sábado eu apareço na casa do Gabriel às 2 da tarde. Ele claramente se esforçou na aparência. Tomou banho, camisa bonita, até limpou o apartamento normalmente bagunçado dele.
Ele me oferece café e pergunta como estou me aguentando. Todo preocupado e carinhoso, como se não estivesse me mandando mensagens desequilibradas às 4 da manhã. Eu digo ao Gabriel que estive pensando muito sobre nosso relacionamento e quero entender a perspectiva dele sobre o que aconteceu. Que talvez eu tenha reagido exageradamente a algumas coisas e quero ouvir o lado dele sem interromper ou ficar na defensiva. O rosto inteiro do Gabriel se ilumina. Ele começa a explicar como nunca quis me machucar e como a situação da festa saiu completamente de controle devido à pressão dos colegas e álcool. Que beijar a Lívia foi só ele sendo estúpido e se exibindo, não qualquer tipo de traição deliberada. Eu concordo e faço perguntas de acompanhamento. O que exatamente os amigos dele estavam dizendo que o fez se sentir pressionado? Como o beijo com a Lívia realmente começou? Havia algo levando a isso que eu perdi? Gabriel fica mais animado enquanto fala, claramente sentindo que finalmente está conseguindo chegar até mim. Ele explica como André e Lucas ficavam brincando sobre ele ser dominado e estar sob meu controle. Como eles o desafiaram a provar que não tinha medo de mim flertando com outras mulheres. Então ele me conta algo que eu não sabia antes. Aparentemente a coisa toda foi planejada. André tinha mandado mensagem para Lívia no início daquela semana e a convidado para a festa especificamente para mexer com nosso relacionamento. Eles acharam que seria hilário ver como eu reagiria a ela aparecendo. Eu finjo surpresa e mágoa por essa revelação. Pergunto ao Gabriel por que ele concordou com um plano feito para me humilhar. Ele fica defensivo e diz que não sabia do plano do André até aquela noite e nessa altura estava bêbado demais para pensar claramente. Gabriel explica que quando a Lívia começou a flertar com ele, os amigos começaram a filmar e o incentivaram. Que ele se sentiu preso entre decepcionar os amigos e me decepcionar, então tomou uma decisão no impulso que se arrependeu imediatamente. Eu digo ao Gabriel que aprecio a honestidade dele e estou começando a entender o que realmente aconteceu. Que talvez eu tenha sido rápida demais para julgar a situação sem conhecer todos os fatos. Gabriel relaxa completamente, provavelmente achando que manipulou com sucesso meu retorno ao perdão. Então eu faço a pergunta para a qual estive me preparando. Eu digo ao Gabriel que minhas amigas estão perguntando o que realmente aconteceu naquela noite e eu quero poder explicar com precisão. Você ainda tem alguns vídeos da festa que possam me ajudar a entender exatamente como tudo se desenrolou? Gabriel hesita por um segundo, então admite que tem alguns vídeos no celular dele. Ele diz que os amigos dele mandaram clipes daquela noite, mas ele não olhou porque são dolorosos demais para assistir. Eu pergunto se poderíamos assisti-los juntos para que eu possa ver o que ele viu e entender melhor a experiência dele. Gabriel vacila, claramente desconfortável, mas eventualmente concorda. Ele diz que talvez fosse bom para nós dois enfrentarmos o que aconteceu honestamente. Ele pega o celular e abre a galeria de fotos. Tem pelo menos 20 vídeos daquela festa. Começamos a assisti-los juntos. E pessoal, eles são muito piores do que eu nem lembrava. Os primeiros vídeos mostram Gabriel dançando com outras mulheres enquanto estou parada perto, parecendo desconfortável. Você pode ouvir André e Lucas fazendo comentários sobre testar meus limites e ver quanto eu vou tolerar. Então chegamos aos vídeos do Gabriel com a Lívia. Tem um onde ele está claramente apalpando a bunda dela enquanto ela se esfrega nele. Outro onde ele está sussurrando no ouvido dela enquanto me olha diretamente do outro lado da sala. Você pode ouvir os amigos rindo e dizendo coisas como ela parece puta, e isso é tão bom. O vídeo do beijo é a pior parte. Mostra Gabriel agarrando a Lívia agressivamente e a beijando com paixão óbvia. O vídeo captura André e Lucas gritando, ela mereceu, enquanto apontam as câmeras para mim. Você pode me ver no fundo parecendo absolutamente destruída. Mas aqui está a parte que faz meu sangue ferver. Tem um vídeo depois que eu saí. Gabriel e Lívia estão se beijando de novo, mais intensamente dessa vez. Ele a tem pressionada contra a parede com as mãos por baixo do vestido dela. Lucas está filmando e você pode ouvi-lo dizendo posta essa merda. Ela precisa ver o que está perdendo. Enquanto estamos assistindo esses vídeos, Gabriel continua tentando minimizar o que estou vendo. Parece pior na câmera do que foi pessoalmente. Eu estava tão bêbado que mal lembro disso acontecendo. Os caras estavam só sendo estúpidos com os comentários. Depois que terminamos de assistir, eu olho para Gabriel e digo que esses vídeos mostram crueldade deliberada e calculada feita para me humilhar para entretenimento. Que não há quantidade de álcool ou pressão dos colegas que desculpe esse nível de desrespeito. Gabriel imediatamente começa a recuar. Ele diz que os vídeos não mostram o contexto completo e que estou interpretando mal o que estou vendo. Que ele estava bêbado e confuso e não pensando claramente sobre como as ações dele podem me afetar. Eu digo ao Gabriel que aprecio ele me mostrar os vídeos, porque agora tenho uma imagem completa do que realmente aconteceu. Ele parece confuso e pergunta o que quero dizer com isso. É aí que eu pego meu próprio celular e mostro que estive gravando nossa conversa inteira. Cada palavra da confissão de humilhação planejada dele. Cada admissão sobre concordar com o esquema do André. Cada momento dele minimizando e desculpando o comportamento enquanto a evidência em vídeo roda. O rosto do Gabriel fica completamente branco.
Ele começa a gaguejar sobre como eu o enganei e gravei sem consentimento. Eu lembro que estamos em um estado de consentimento de uma parte, e tenho todo o direito legal de gravar conversas das quais faço parte. Eu digo ao Gabriel que a confissão dele, combinada com os próprios vídeos dele, pinta um quadro muito claro de quem ele realmente é. Que agora tenho prova de que ele participou de um plano deliberado para me humilhar, depois mentiu para nossas duas famílias sobre o que aconteceu. Gabriel começa a entrar em pânico e pergunta o que planejo fazer com a gravação. Eu digo que ele está prestes a descobrir, então inicio um grupo de texto com nossos dois pais e envio uma mensagem que tinha pré-escrita. A mensagem explica que descobri que o incidente da festa foi uma humilhação planejada orquestrada pelo Gabriel e os amigos dele. Que tenho evidência em vídeo e uma confissão gravada provando que ele mentiu para as duas famílias sobre o que realmente aconteceu. E que estou anexando os clipes relevantes para que todos possam ver a verdade por si mesmos. Eu anexo o vídeo do beijo mostrando o Gabriel beijando apaixonadamente a Lívia enquanto os amigos gritam sobre eu merecer. O vídeo dele apalpando depois que saí. E trecho-chave da nossa conversa gravada onde ele admite concordar com o plano do André. Gabriel começa a surtar. Ele está tentando pegar meu celular para me impedir de mandar mais mensagens. Implorando para eu deletar tudo e conversar sobre isso em particular. Dizendo que os pais dele nunca vão perdoá-lo se virem esses vídeos. Eu digo ao Gabriel que ele deveria ter pensado nisso antes de participar de me humilhar para entretenimento dos amigos dele. Que ações têm consequências e agora ele vai enfrentá-las. Meu celular começa a vibrar imediatamente com respostas das duas famílias. Minha mãe manda mensagem. Sinto muito que você passou por isso, querida. Estamos indo aí agora. Meu pai só manda. Esse pedaço de merda morreu para nós. Mas as respostas dos pais do Gabriel são o que realmente torna isso perfeito. A mãe dele manda mensagem. Gabriel, venha para casa imediatamente, precisamos conversar. O pai dele manda. Estou enojado com o que acabei de assistir. Você não é o filho que criamos. Gabriel está tendo um colapso completo nesse ponto. Ele está me implorando para ligar para nossos pais e dizer que os vídeos são falsos ou tirados de contexto. Oferecendo fazer qualquer coisa que eu queira se eu apenas o ajudar a consertar a situação. Eu digo ao Gabriel que não há nada para consertar porque isso é exatamente o que ele merece. Que ele fez a escolha dele quando decidiu me humilhar publicamente para entretenimento e agora vai viver com as consequências. Gabriel começa a ficar bravo então, dizendo que estou destruindo a vida dele por causa de um erro e que vou me arrepender disso quando perceber o que joguei fora. Que ele vai contar para todo mundo que sou uma psicopata manipuladora que grava conversas privadas para usar contra as pessoas. Eu rio e digo ao Gabriel que todo mundo já sabe exatamente quem nós dois somos agora. Que ele pode tentar inventar a história como quiser. Mas os vídeos falam por si mesmos. Quando estou saindo do apartamento dele, Gabriel me segue até a porta ainda implorando e fazendo ameaças. Eu me viro e digo que essa é a última vez que vamos conversar. Que se ele entrar em contato comigo, minha família, ou qualquer pessoa na minha vida de novo, vou registrar queixa por assédio. A dirigida para casa foi incrível, pessoal. Eu me senti tão poderosa e no controle. Como se finalmente tivesse conseguido justiça por todas as vezes que Gabriel me humilhou e eu simplesmente aceitei. Quando cheguei em casa, meus pais estavam me esperando. Os dois me abraçaram e pediram desculpas por não entenderem completamente quão ruim a situação era. Meu pai disse que está orgulhoso de mim por me defender e expor as mentiras do Gabriel. Minha mãe disse que ligou para a mãe do Gabriel depois de ver os vídeos. Aparentemente os pais do Gabriel estão mortificados com o comportamento dele e planejando ter uma conversa séria com ele sobre respeitar mulheres. Mas a melhor parte veio mais tarde naquela noite. Camila me mandou os screenshots do grupo com Felipe, André e Lucas. Aparentemente a notícia se espalhou sobre os vídeos, e agora todo mundo que estava naquela festa sabe exatamente que tipo de pessoa Gabriel realmente é. Gabriel está em silêncio nas redes sociais desde ontem. Nenhuma postagem, nenhum story, nenhuma resposta a comentários. E sabem qual é a parte mais linda? Eu não tive que fazer nada ilegal ou antiético para conseguir minha vingança. Eu só usei o próprio comportamento e palavras do Gabriel contra ele. Ele se destruiu sendo exatamente quem sempre foi. Um babaca manipulador que acha que é mais esperto que todo mundo. Para todos os comentaristas que disseram que eu deveria perdoá-lo e resolver as coisas que se fodam. Algumas pessoas não merecem perdão. Algumas pessoas merecem enfrentar as consequências completas das próprias ações. Gabriel é uma dessas pessoas. Eu terminei de ser a namorada compreensiva que dá segundas chances para homens que não me respeitam. Terminei de deixar pessoas me tratarem como lixo porque é mais fácil que me defender. Gabriel pensou que podia me humilhar publicamente e depois manipular nossas famílias para me pressionarem a perdoá-lo. Ele pensou que eu era fraca e desesperada o suficiente para rastejar de volta para ele como sempre fiz antes. Gabriel queria me colocar no meu lugar? Bem, parabéns, porque meu lugar é claramente vários níveis acima do traseiro manipulador dele. Agora estou livre. Livre dele, livre da toxicidade, livre dos jogos.
E pela primeira vez em muito tempo, me sinto completamente no controle da minha própria vida. Gabriel pensou que me conhecia. Ele não fazia ideia de com quem estava mexendo. Uma semana se passou desde que o mundo do Gabriel desabou, e honestamente estou me sentindo melhor do que me senti em anos. Mas a história não acabou ainda. Gabriel não é o tipo de pessoa que aceita derrota facilmente, e essa semana provou isso de formas que nem eu esperava. Segunda-feira de manhã, eu acordo com um e-mail da coordenação acadêmica da faculdade. Aparentemente Gabriel registrou uma queixa formal contra mim por gravação não consensual e difamação de caráter. Ele está alegando que eu violei a privacidade dele e estou espalhando mentiras para destruir sua reputação. Eu rio quando leio isso. Primeiro, como mencionei, estamos em um estado de consentimento de uma parte. Eu tinha todo o direito legal de gravar nossa conversa. Segundo, difamação requer que as informações sejam falsas. Os próprios vídeos do Gabriel são a evidência. Eu marco uma reunião com a coordenadora, professora Helena, para terça-feira. Levo todas as evidências comigo, os vídeos, a gravação da confissão, os screenshots das mensagens do grupo que Marina me enviou. Professora Helena assiste tudo com uma expressão cada vez mais perturbada. Isso é assédio sistemático, ela diz depois de ver o último vídeo. O senhor Gabriel está claramente tentando usar o sistema disciplinar da universidade para continuar assediando você após o término do relacionamento. Ela me explica que não só vão arquivar a queixa dele, como vão abrir uma investigação sobre o comportamento dele. Aparentemente outras meninas já relataram incidentes similares com Gabriel e os amigos dele em festas do campus. Terça-noite, recebo uma ligação da minha prima Laura, que estuda na mesma universidade mas em outro curso. Ela está sussurrando no telefone, claramente escondida em algum lugar. Você precisa saber o que está acontecendo, ela diz. Gabriel está tentando montar uma campanha contra você. Ele está espalhando que você é uma stalker obcecada que gravou ele secretamente porque não aceita o término. Laura me conta que Gabriel passou o dia todo na biblioteca central abordando pessoas que nos conhecem. Ele está mostrando apenas trechos selecionados da nossa conversa gravada, as partes onde eu pareço estar sendo compreensiva e perguntando sobre os vídeos. Ele editou para parecer que eu estava sendo manipuladora desde o início. Ele está dizendo que você planejou tudo isso para destruir ele. Laura continua. Que você é obcecada e perigosa. Alguns idiotas estão acreditando nele. Quarta-feira de manhã, estou caminhando para a aula quando vejo um grupo de meninas que conheço vagamente conversando perto da fonte do campus. Uma delas, Jéssica, me para. É verdade que você gravou seu ex secretamente? Ela pergunta, sem nem cumprimentar. Porque isso é meio perturbado, não acha? Eu explico rapidamente sobre os vídeos dele me humilhando e como ele mentiu para nossas famílias. Mas posso ver nos olhos dela que Gabriel chegou primeiro com a versão dele. Ela já decidiu que eu sou a vilã da história. Olha, eu entendo que vocês terminaram mal, Jéssica diz. Mas gravar alguém sem ele saber é invasão de privacidade. Você deveria ter apenas seguido em frente. É aí que percebo a genialidade torta do plano do Gabriel. Ele está usando o fato de eu ter gravado nossa conversa, algo completamente legal e justificado, para me pintar como a pessoa instável. Ele está contando apenas a parte da história que o faz parecer vítima. Quinta tarde, as coisas escalaram de uma forma que me deixou genuinamente preocupada. Estou saindo da aula de literatura quando vejo André e Lucas me esperando no corredor. Eles bloqueiam meu caminho quando tento passar. Você realmente fudeu com nosso amigo, André diz, se aproximando mais. Gabriel está destruído por causa da sua psicopatia. Lucas cruza os braços e me olha com ódio puro. Você gravou ele sem consentimento. Isso é crime em alguns lugares. Eu digo que eles precisam sair da minha frente, que não tenho nada para discutir com eles. André ri daquele jeito nojento que sempre odiei. Você acha que é muito esperta, né? Ele diz. Mas todo mundo já sabe que tipo de pessoa você realmente é. Uma stalker obcecada que não aceita não como resposta. É aí que Patrícia aparece. Ela estava vindo da mesma aula que eu e viu a situação. Há algum problema aqui? Ela pergunta, se posicionando ao meu lado. André e Lucas recuam um pouco, claramente não esperando testemunhas. Nenhum problema, Lucas murmura. Só conversando. Depois que eles saem, Patrícia me pega pelo braço. Você precisa reportar isso. Eles estavam claramente te intimidando. Sexta-feira recebo uma mensagem no Instagram de um perfil que não reconheço. É uma conta obviamente falsa, criada há 2 dias, sem foto de perfil. A mensagem diz, sabemos onde você mora. Para de destruir a vida do Gabriel ou você vai se arrepender. Meu sangue gela. Eu faço screenshot e imediatamente mostro para meus pais. Meu pai fica furioso e quer ir atrás do Gabriel pessoalmente. Minha mãe insiste que devemos ir à polícia. Passamos a tarde na delegacia registrando o boletim de ocorrência. O delegado que nos atende, um homem mais velho chamado Ribeiro, ouve toda a história e examina as evidências. Esse padrão de comportamento é típico de assédio pós-relacionamento, ele explica. O uso de terceiros para intimidação, as tentativas de virar pessoas contra você, as ameaças anônimas.
Vamos abrir uma investigação. Sábado de manhã acordo com 47 notificações no Instagram. Meu coração dispara, pensando que são mais ameaças. Mas quando abro o aplicativo, vejo algo completamente diferente. Marina postou um vídeo no stories dela. É ela na frente da câmera, claramente irritada, com screenshots das mensagens do grupo do Gabriel ao fundo. Já que alguns de vocês estão espalhando mentiras sobre minha amiga, ela diz, aqui está a verdade completa. Ela mostra todos os screenshots que me enviou, incluindo Gabriel se gabando sobre me colocar no meu lugar. Gabriel e os amiguinhos dele planejaram humilhar ela publicamente por diversão. Marina continua. Depois mentiram para as famílias dela para tentar manipulá-la a voltar. Agora estão ameaçando ela porque não conseguiram quebrar ela como esperavam. O vídeo dela tem mais de 200 visualizações em uma hora. As pessoas começam a repostar e comentar. Outras meninas começam a compartilhar suas próprias experiências com Gabriel e os amigos dele. Uma garota chamada Bianca posta: Gabriel fez a mesma coisa comigo ano passado. Me humilhou numa festa e depois disse que era brincadeira. Outra, Fernanda, comenta: André me filmou bêbada sem permissão e postou nas redes. Esses caras são predadores. Domingo à tarde, recebo uma ligação inesperada. É a mãe do Gabriel. Olá, querida, ela diz, e sua voz soa cansada e derrotada. Eu queria te pedir desculpas pessoalmente. Depois de ver os vídeos e conversar mais com Gabriel, entendi que ele nos mentiu sobre tudo. Ela me conta que confrontaram Gabriel no domingo anterior com as evidências. Primeiro ele tentou negar, depois minimizar, depois culpar os amigos. Finalmente admitiu que planejou tudo para me ensinar uma lição sobre ser muito possessiva. Estamos profundamente envergonhados, ela continua. Falhamos como pais em algum lugar. Gabriel não vai mais morar aqui. Ele precisa aprender a assumir responsabilidade pelas próprias ações. Segunda-feira de manhã, caminho para a faculdade me sentindo mais leve do que me senti em semanas. A verdade finalmente se espalhou. As pessoas sabem quem Gabriel realmente é. Ele perdeu o apoio da própria família. Mas quando chego no campus, vejo algo que me faz parar no meio do caminho. Gabriel está sentado nos degraus do prédio principal, parecendo completamente destruído. Ele perdeu peso, tem olheiras profundas, e sua roupa usual cuidadosa foi substituída por uma camiseta amassada e jeans sujos. Ele me vê e se levanta imediatamente. Por um segundo, penso que vai tentar se aproximar, mas ele apenas fica parado lá me olhando. Há algo no olhar dele que nunca vi antes. Derrota completa. Eu passo por ele sem dizer uma palavra. Não sinto pena. Não sinto vitória. Só sinto alívio. É como se um peso que carreguei por 3 anos finalmente tivesse sido removido dos meus ombros. Mais tarde naquele dia, Camila me liga com notícias interessantes. Felipe terminou comigo, ela diz, mas não parece chateada. Aparentemente estar associado com todo esse drama estava afetando a reputação dele. Ela ri. Honestamente, melhor coisa que podia ter acontecido. Eu estava cega para o tipo de pessoa que ele realmente era, assim como você estava com Gabriel. E é aí que realmente entendo. Essa situação toda não foi só sobre me vingar do Gabriel. Foi sobre quebrar um ciclo inteiro de toxicidade. Gabriel, André, Lucas, Felipe, eles são todos cortados da mesma pano. Homens que acham que podem humilhar e manipular mulheres sem consequências. Mas agora enfrentaram consequências. E outras mulheres estão começando a ver através das máscaras deles também. Gabriel ainda não entendeu que perdeu completamente. Ele ainda acha que isso é temporário, que eventualmente as pessoas vão esquecer e ele pode voltar aos velhos padrões. Ele não percebe que quebrei mais do que apenas nosso relacionamento. Quebrei o sistema inteiro que permitia que ele funcionasse. E isso é apenas o começo. 6 meses se passaram desde que o mundo do Gabriel desabou, e eu posso dizer com total certeza que essa foi a melhor decisão que já tomei na minha vida. Mas como prometido, aqui está o encerramento completo de toda essa saga, e posso garantir que é muito melhor do que eu jamais poderia ter imaginado. Depois daquele dia que vi Gabriel sentado nos degraus da faculdade parecendo destruído, pensei que talvez ele finalmente tivesse aprendido a lição, que talvez ele fosse sumir da minha vida e seguir em frente. Eu estava enganada. Gabriel nunca foi do tipo que aceita derrota, e os próximos meses provaram isso de formas que me surpreenderam. 2 semanas depois daquele encontro no campus, Gabriel tentou uma nova estratégia. Ele começou a frequentar os mesmos lugares que eu ia, a biblioteca onde estudava, a cafeteria onde almoçava, até o café onde trabalhava meio período. Ele não se aproximava diretamente, mas estava sempre lá, me observando com aquele olhar intenso. No começo, tentei ignorar. Mas quando percebi que ele estava seguindo minha rotina diária, entendi que precisava agir. Voltei à delegacia e reportei o comportamento dele ao delegado Ribeiro. Isso é stalking clássico, ele me disse. Vamos emitir uma ordem de restrição. Ele não pode chegar a menos de 100 metros de você. Gabriel recebeu a ordem de restrição numa quinta-feira. Na sexta, acordei com meu carro riscado. Alguém havia usado uma chave para escrever puta no capô e riscar toda a lateral direita.
As câmeras de segurança do meu prédio estavam misteriosamente sem funcionar naquela noite. Mas Gabriel cometeu um erro. Ele era inteligente demais para o próprio bem. No sábado seguinte, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Gostou do presente no seu carro? Isso é só o começo se você não parar de espalhar mentiras sobre mim. Eu levei a mensagem direto para a polícia. Com a ordem de restrição já em vigor, qualquer contato dele comigo era violação direta. Delegado Ribeiro sorriu quando mostrei a mensagem. Ele acabou de nos dar o que precisávamos para uma prisão, ele disse. Vamos pegar ele hoje. Gabriel foi preso na manhã de domingo. Meus pais estavam comigo quando recebemos a ligação confirmando a prisão. Minha mãe chorou de alívio. Meu pai finalmente pareceu relaxar depois de semanas de tensão. Mas a prisão foi apenas o começo. Enquanto Gabriel estava detido, algo interessante aconteceu. Outras mulheres começaram a aparecer. Bianca, a garota que comentou no post da Marina sobre Gabriel ter feito a mesma coisa com ela, procurou a polícia. Ela trouxe evidências de assédio que datavam de 2 anos atrás. Fernanda também apareceu com vídeos que André havia postado dela sem consentimento. Então Lívia, sim, a mesma Lívia do beijo, me procurou. Ela apareceu na minha casa numa terça tarde, parecendo nervosa e envergonhada. Eu sei que você provavelmente me odeia, ela começou. Mas preciso te contar algo sobre Gabriel. Lívia me explicou que Gabriel havia manipulado para aparecer naquela festa. Ele disse que queria me deixar com ciúme para consertar nosso relacionamento. Que eu tinha ficado complacente e precisava de um choque de realidade. Ele disse que você nunca o valorizava, Lívia continuou, com lágrimas nos olhos. Que você dava como garantido e ele precisava mostrar que outras mulheres o queriam. Eu pensei que estava ajudando vocês a ficarem mais fortes como casal. Ela me mostrou mensagens que Gabriel havia enviado antes da festa, explicando o plano em detalhes. Como ela deveria flertar comigo na frente, como deveria deixar eu ficar chateada, como o beijo seria a lição final para me ensinar a apreciar ele. Depois da festa, ele continuou me usando, Lívia admitiu. Dizia que vocês tinham terminado e que eu era a única que o entendia. Mas sempre cancelava nossos encontros quando você não respondia às mensagens dele. Percebi que eu era só uma peça no jogo dele. Lívia também foi à polícia. As mensagens dela adicionaram mais uma camada de premeditação às acusações contra Gabriel. Durante as 3 semanas que Gabriel ficou preso, sua vida inteira se desintegrou. A universidade o expulsou oficialmente após a investigação da professora Helena revelar um padrão de comportamento predatório. 5 mulheres diferentes relataram incidentes envolvendo Gabriel e seus amigos. André e Lucas também enfrentaram consequências. André foi suspenso por um semestre por filmagem não consensual. Lucas perdeu sua posição no time de futebol da universidade. Felipe, tentando se distanciar do grupo, transferiu para outra faculdade em outro estado. Quando Gabriel saiu da prisão, ele descobriu que não tinha mais apartamento. Os pais cancelaram o aluguel e se recusaram a pagar suas contas. Não tinha mais carro, foi apreendido quando ele não conseguiu fazer os pagamentos. Não tinha mais amigos, todos o abandonaram para salvar as próprias reputações. Mas a parte mais satisfatória veio 2 meses depois. Eu estava trabalhando no café quando uma mulher mais velha, elegante, se aproximou do meu balcão. Ela parecia familiar, mas não consegui identificar de onde. Você é a garota que expôs Gabriel Santos? Ela perguntou. Quando confirmei, ela sorriu. Sou advogada de 3 das suas vítimas anteriores. Queremos oferecer um acordo. Descobri que Gabriel tinha um histórico muito mais longo do que qualquer um sabia. A advogada doutora Patrícia Mendes representava mulheres que Gabriel havia assediado ao longo dos anos. Com meu caso como catalisador, elas finalmente se sentiram confiantes para processar. Seu caso foi o primeiro onde tivemos evidência em vídeo sólida, a doutora Patrícia explicou. Isso deu credibilidade a todas as outras vítimas. Gabriel vai enfrentar múltiplas acusações criminais e civis. O julgamento durou 6 meses. Eu testemunhei, junto com 7 outras mulheres. Os vídeos do Gabriel foram reproduzidos na corte. A gravação da confissão dele foi aceita como evidência. Seus próprios pais testemunharam contra ele, explicando como ele havia mentido para eles repetidamente. Gabriel foi condenado a 2 anos de prisão por assédio sistemático, stalking e violação de ordem de restrição. Ele também foi obrigado a pagar indenizações para todas as vítimas e fazer terapia obrigatória mesmo após a libertação. Mas a verdadeira vingança não foi a prisão. Foi assistir Gabriel enfrentar as consequências naturais de suas ações. Durante o julgamento, sua arrogância finalmente quebrou. Ele implorou para falar comigo, tentando me convencer a retirar as acusações. Você destruiu minha vida inteira, ele choramingou durante uma pausa no tribunal. Eu te amava. Tudo que fiz foi porque te amava. Eu olhei para ele, esse homem que um dia pensei que conhecia, que um dia pensei que me amava, e senti nada, nem raiva, nem tristeza, nem satisfação. Apenas uma indiferença completa. Você nunca me amou, Gabriel, eu disse calmamente. Você amava me controlar. Há uma diferença.
Hoje, 1 ano e meio depois daquele beijo na festa, minha vida é irreconhecível de tantas formas positivas. Terminei a faculdade com honras. Consegui um emprego incrível numa empresa de marketing digital. Me mudei para um apartamento lindo no centro da cidade. Mais importante, aprendi a confiar nos meus instintos de novo. Comecei a namorar alguém novo 6 meses atrás, Ricardo, um cara genuinamente gentil que conheci através de amigos. A diferença é astronômica. Ele me trata com respeito, ouve quando falo, e nunca faz me sentir louca por ter sentimentos sobre algo. Como você sabe que é diferente? Camila me perguntou recentemente. Como sabe que não vai acontecer de novo? É uma boa pergunta. A resposta é que agora sei quais são os sinais de alerta. Sei como é estar com alguém que realmente me respeita. E mais importante, sei do que sou capaz quando alguém tenta me desrespeitar. Gabriel me ensinou uma lição valiosa, só que não foi a que ele pretendia. Ele queria me ensinar que eu era descartável, que deveria ser grata por qualquer atenção que ele me desse, que meu lugar era aceitar qualquer tratamento que ele decidisse me dar. Em vez disso, ele me ensinou que sou mais forte do que jamais imaginei, que mereço respeito, que tenho o poder de fazer pessoas enfrentarem as consequências quando me tratam mal, que minha voz importa. Algumas pessoas me perguntam se me arrependo de ter ido tão longe, se sinto que a punição foi desproporcional ao crime. Minha resposta é sempre a mesma. Gabriel teve múltiplas oportunidades de parar, toda vez que escolheu escalar. Quando eu pedi para ele não flertar com outras garotas, ele podia ter respeitado isso. Quando confrontei ele sobre Lívia, ele podia ter sido honesto. Depois do beijo, ele podia ter se desculpado genuinamente. Depois que terminamos, ele podia ter me deixado em paz. Em cada ponto de decisão, Gabriel escolheu manipulação, escalação e vingança. Ele criou cada consequência através de suas próprias escolhas. Quanto aos amigos dele, André acabou sendo expulso da faculdade no ano seguinte por outro incidente de filmagem. Lucas nunca conseguiu voltar ao time e acabou saindo da universidade. Felipe se formou, mas sua reputação seguiu. Marina me contou que ele foi rejeitado por múltiplas empresas quando referências de antigos colegas revelaram seu caráter. O sistema que permitia que esses homens operassem o código de silêncio, a normalização de comportamento predatório, a pressão social para que mulheres superem abusos. Esse sistema quebrou. Pelo menos no nosso círculo social. Outras mulheres aprenderam que podiam falar, que suas experiências seriam levadas a sério, que ações têm consequências. Recebi mensagens de dezenas de garotas ao longo do último ano, me agradecendo por ter falado. Algumas compartilharam suas próprias histórias. Outras disseram que meu exemplo as ajudou a reconhecer sinais de alerta nos próprios relacionamentos. Uma mensagem em particular me marcou. Era de uma caloura da minha antiga faculdade. Sua história me salvou de um relacionamento tóxico antes que ficasse pior. Quando meu namorado começou a brincar de me humilhar em público, lembrei do que você passou e terminei imediatamente. Obrigada por me mostrar que eu mereço melhor. Essa é a verdadeira vitória. Não a prisão do Gabriel, não as indenizações, não ver seus amigos enfrentarem consequências. É saber que outras mulheres não vão passar pelo que passei porque aprenderam através da minha experiência. Gabriel provavelmente ainda acha que é a vítima nessa história. Homens como ele raramente assumem responsabilidade verdadeira. Mesmo na prisão, provavelmente está se convencendo de que foi perseguido injustamente, que suas ações foram mal interpretadas, que eu exagerei tudo. Isso não me importa mais. Gabriel pode viver na fantasia dele. Eu vivo na realidade, uma realidade onde tenho controle sobre minha própria vida, onde sei meu valor, onde não aceito menos do que mereço. Às vezes pessoas me perguntam se tenho medo de Gabriel quando ele sair da prisão. A resposta honesta é não. Não porque acho que ele mudou, provavelmente não mudou, mas porque eu mudei. Não sou mais a garota que se desculpava quando ele me humilhava. Não sou mais a garota que se culpava pelos problemas dele. Não sou mais a garota que ficava quieta para manter a paz. Sou a mulher que gravou a confissão dele, que reuniu evidências, que se recusou a ser intimidada, que construiu um caso tão sólido que ele não teve escolha senão enfrentar as consequências. Se Gabriel tentar algo quando sair, eu sei exatamente o que fazer. E mais importante, ele sabe que eu sei. A melhor vingança não foi destruir Gabriel, foi me tornar uma pessoa que não pode ser destruída. Hoje, quando olho no espelho, vejo alguém que se defendeu, alguém que se valorizou o suficiente para exigir respeito, alguém que transformou vitimização em poder. Gabriel queria me ensinar qual era meu lugar. Missão cumprida, meu lugar é no topo. Meu lugar é no controle da minha própria vida. Meu lugar é exatamente onde sempre deveria ter estado. E essa é uma lição que nunca vou esquecer.